Apocalipse capítulo 3, versículo 17 e 18. Se você não tem a Bíblia, você pode acompanhar aqui, tá? No telão. Quero que vocês anotem tudo, por isso eu falo, traga anotações. Traga um caderno, traga uma agenda, traga caneta. Por quê, irmãos? Depois vocês vão ruminar, vocês vão rever a palavra, vocês vão mastigar novamente a palavra. Diz assim: como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Versículo 18. Aconselho-te, dou-te um conselho, que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas, para que tenha visão, para que enxergue. Hoje nós vamos falar de cegos e surdos espirituais, e vamos dar uma pincelada em vestes também. Pouquinha coisa, mas vamos falar um pouquinho de vestes espirituais também. O que é uma pessoa cega? Que não tem a luz, não é verdade? Ela não consegue ver a luz, é só trevas, a visão dela é trevas. Você está olhando e você vê a luz. Todos aqui estão vendo a luz, sim ou não? Agora uma pessoa cega vê a luz que você está vendo? É só escuridão. Esses dias, ano passado, conversando com um irmão que devido a um problema de saúde, ele perdeu a visão, né? Está recuperando, graças a Deus. E ele falou para mim: apóstolo, é só trevas. Eu só vejo trevas. Então, fisicamente falando, uma pessoa cega é uma pessoa que ela não vê a luz, ela só vê trevas. Isto é uma pessoa cega. E uma pessoa surda é uma pessoa que não ouve as palavras, não ouve o som. Então a pessoa surda, ela não consegue entender o que você fala. Por isso me ajuda aí, é Libras, né? Agora eu lembrei. Tem a comunicação de Libras, que é por gestos, né? Porque a pessoa não consegue entender as palavras. Então, meus amados irmãos, pegando tudo isto e trazendo para o mundo espiritual, né? A palavra aqui, que nós lemos em Apocalipse 3, 17 e 18, quando se refere a uma pessoa cega, surda e que está despida, que está nua, está falando fisicamente ou espiritualmente? Espiritualmente, porque a Bíblia fala do que é espiritual. Então está falando espiritualmente. Então, cego espiritual, surdo espiritual, nu espiritual, são aqueles que não entendem, não compreendem e não recebem a verdadeira palavra de Deus, né? E sabe o que é tremendo?
O Senhor, quando Ele repreende aqui, né? Ele está dizendo que eles não sabiam. Essa igreja aqui, a igreja de Laodiceia, eles não sabiam que eram pobres, cegos, nus, que eram miseráveis, desgraçados, eles não sabiam. Eles achavam que eles eram ricos. Mas não é rico de dinheiro, tá? Rico no conhecimento. Quando a palavra de Deus fala de riqueza, irmãos, não está falando de riqueza financeira, está falando do conhecimento da palavra de Deus. Então, embora eles estivessem vendo, eles não conseguiam enxergar a verdade. Embora eles estivessem ouvindo, eles não conseguiam entender a palavra da verdade. Eles não conseguiam entender esta palavra. E embora eles estivessem vestidos fisicamente, como nós estamos vestidos aqui agora, para Deus eles estavam nus, despidos espiritualmente. É assim que estava esta igreja, é assim que eles viviam. Se você for prestar atenção aqui, né? Versículo 17, como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado. Quer dizer, eles não sabiam que eles estavam em falta diante de Deus, porque eles achavam que o conhecimento deles era o suficiente, mas o conhecimento deles não passava de conhecimento humano. E a sabedoria humana para Deus, ela tem valor quando se usa para ajudar o próximo, para salvar vidas. Mas a sabedoria humana de conhecimento da Bíblia para nada tem valor, porque a verdadeira sabedoria de Deus é aqueles que discernem o que é espiritual da maneira espiritual, porque você não pode discernir as coisas espirituais pela carne. O que é espiritual se discerne espiritualmente. Amém? Quem está entendendo? Então viam e ouviam, mas não entendiam. Mas não entendiam. Daqui a pouco nós voltamos para os cegos e surdos. Deixa eu falar um pouquinho de vestes. Por que você usa veste? Para cobrir a tua nudez, para tapar as tuas vergonhas. O que acontece quando algum estranho, ou alguma pessoa estranha, vou dar só um exemplo bem claro. Você vai numa loja, né? E você está experimentando uma roupa. Aí alguém não sabe que está ocupado lá o provador. Aí chega e puxa a cortina. Você está lá, despida ou despido. O que você faz? Rapidamente você quer tampar o que dá para tapar. É ou não é? Porque você sente vergonha das pessoas te olharem. Despida ou despido. Não é assim? Não é desta forma? Então, a roupa física, ela cobre a nossa nudez física. A roupa espiritual, ela cobre a nossa nudez espiritual. E Jesus olhou para esta igreja e falou: vocês, apesar de estarem vestidos fisicamente, vocês estão nus, vocês estão despidos espiritualmente. Ou seja, vocês não estão revestidos com a minha glória, vocês não estão vestidos com o conhecimento da minha palavra, vocês estão despidos espiritualmente. Eu não me lembro onde está escrito, eu sei que é em Atos, os filhos de Cefas,
Se o pastor Tiago achar, coloque aí, por favor. Eles foram expulsar um demônio. E chegaram e falaram: pelo Deus de Paulo, nós te expulsamos, sai deste corpo. E o demônio olhou para eles e disse: conhecemos a Paulo, conhecemos o Deus de Paulo, mas vocês quem são? Vocês quem são? E ali o demônio se apoderou deles e bateu, e eles fugiram nu. Eles fugiram nu. Por que Satanás reconhece autoridade na vida de uma pessoa? Porque ela ora muito? Porque ela jejua muito? Porque ela tem muito conhecimento da palavra de Deus? Pelas vestes espirituais. Vou dar só um exemplo para você entender melhor. Está aqui, Atos 19:15. Respondendo: porém o espírito maligno diz: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E levaram uma surra. Se der para colocar o versículo anterior, pastor, E os que faziam isto eram os 7 filhos de Seva, judeu principal do sacerdote, ou seja, ele era um sacerdote. Pode passar. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço. Volta o outro, por favor. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: esconjuro por Jesus a quem Paulo prega. Te expulsamos. Satanás foi lá e bateu neles, arrancou a roupa deles e eles fugiram envergonhados. Qual que é o exemplo que eu ia dar? Você está indo aqui na Constantino Neri aqui. Vou dar o exemplo da Constantino Neri, tá? Você está indo aqui na Constantino Neri no teu carro. Daqui a pouco você vê um camarada sem camisa, sem sandália, só de bermuda, no meio da rua fazendo assim para você: pare. Você vai parar? Você vai parar? Agora você está indo na Constantino Neri, mesmo sentido, lá na frente você vê um policial fardado, com aquele sinalizador na mão fazendo assim para você encostar. Você vai parar ou não vai? Você viu que ele está fardado. Você viu que ele está vestido de autoridade. Assim é a veste espiritual na vida do crente. Ele está vestido de autoridade, ele está vestido pelo poder da palavra, pelo poder da oração, pelo poder do jejum, pelo poder do Espírito Santo. Um crente vestido espiritualmente, que não está nu, ele está vestido diante do mundo espiritual. Os anjos reconhecem que ele é servo de Deus, os demônios reconhecem que ele e ela são servos de Deus. Aleluia. Vamos lá? Então, nós precisamos entender, porque aqui, quando ele fala em Apocalipse 3,18, ele fala: aconselho-te que compres o quê? Roupas brancas, que de mim. Jesus montou uma loja de vender roupa? Montou? Que roupas brancas são estas? Que roupas brancas são estas que ele está dizendo que nós devemos comprar e como comprar? Como que você compra alguma coisa de Deus? Você paga? Como que você compra? Ouvindo o quê? Ouvindo o quê? Ouvindo a palavra. A fé vem pelo o ouvir a palavra de Deus. Ouvindo a palavra de Deus. Apocalipse 19, 11 ao 13. Apocalipse 19, 11 ao 13.
Diz assim: e vi o céu aberto. Quem que está vendo aqui? João. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, a verdade, a fiel testemunha. Amém? E julga e peleja com a justiça. Qual é a base da justiça de Deus? A palavra. Deus julga pelo quê? Pela palavra. E os seus olhos eram como chama de fogo. Fogo na Bíblia quer dizer o quê? Julgamento, autoridade, poder. Certo? Diz mais. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas, ou seja, a glória do Senhor, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão Ele mesmo. Versículo 13. E estava vestido de uma veste, que cor era a veste? Leia aqui, ou leia aí. Que cor que era a veste? Tingida de sangue. Uma veste tingida de sangue. Por quê? O sangue que ele traz sobre ele o veste como Rei de Reis, Senhor dos Senhores. O sangue que ele traz sobre ele o veste daquele que tem autoridade de perdoar. Mulher, perdoados são os teus pecados. Quem é você para perdoar? Filho, perdoados são os teus pecados. Levante e anda. Quem é você? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecado. A ti te digo, levanta e anda. Autoridade de perdão, autoridade de reconciliação. Jesus está vestido com vestes salpicadas de sangue, e só o sangue de Jesus limpa as minhas vestes e me purifica do pecado para que elas sejam brancas. Entendeu? Só o sangue de Jesus limpa as minhas vestes, me purifica do pecado para que as minhas vestes sejam brancas. É por isso que a veste dele é salpicada de sangue, para que a tua seja branca, pura. Entendido? E agora olha o nome. Vou repetir aqui. E ele estava vestido de uma veste tingida de sangue. E o nome pelo qual se chama foi revelado. Ninguém sabia o nome, né? Mas agora está revelando. O nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Então as vestes salpicadas de sangue, que é o próprio Cristo, que é a própria palavra, purifica nossas vestes, nos limpa, nos faz novas criaturas. Apocalipse 19:8. Apocalipse 19:8, mesmo capítulo, versículo 8. Diz assim: e foi dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Olha o que significa. Olha o que significa o linho puro, branco e resplandecente, sem nenhuma mancha, limpo. Olha o que significa, aleluia, porque o linho fino são as obras de justiça dos santos, são as ações, os atos de justiça. A tua veste te torna justo. A veste branca que você está comprando hoje aqui, ouvindo a palavra, recebendo a palavra, sendo purificado pela palavra que é Cristo, ela vai fazer o quê? Que você seja uma pessoa justa diante de Deus, diante dos homens, que você tenha obras de justiça. E sabe o que vai acontecer? Romanos 8, primeiro, para quem está vestido de branco, comprando as roupas brancas, vestido de branco. Romanos 8, primeiro, aleluia,
diz assim, Romanos 8, primeiro, glorificado é o nome do Senhor. Portanto agora, presta muita atenção, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você está comprando, você está ouvindo, recebendo a palavra, sendo purificado. Não tem condenação para quem está com as vestes limpas. Não tem condenação para quem está limpo diante de Deus. Que não anda segundo a carne. Você não vive mais os desejos da carne, mas você é guiado pelo Espírito. Abre a tua Bíblia em João 6,63. Pode colocar aí também, pastor Tiago. Anda segundo o Espírito. Vamos ver o que é andar segundo o Espírito. João 6,63. Aleluia. Acharam? Está aqui, ó. O Espírito é o que vivifica, é o que dá vida. A carne para nada se aproveita. A carne, ela é pecaminosa. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. O que é andar em Espírito? É andar em conformidade com a palavra de Deus, em obediência à palavra de Deus. Você está o quê? Recebendo o Espírito e a vida que há em Cristo, através da palavra. Por isso não tem condenação. Você não anda segundo a carne, você anda segundo o Espírito, você anda segundo a palavra de Deus. Amém? Apocalipse 22, 14, NVI, por favor, pastor Tiago. Apocalipse 22, 14. Está aqui, ó. Bem-aventurado, felizes os que lavam as suas vestes. Assim tem o direito à árvore da vida e pode entrar na cidade pelas portas. Como que você lava as tuas vestes espirituais? Com água sanitária e sabão de coco? Não? Você lava onde? Lava onde? No sangue do Cordeiro. As vestes salpicadas de sangue, que é a palavra de Deus. Como que eu lavo pela palavra, apóstolo? João 14, 3. Pode colocar aí, pastor, por favor. Nós somos limpos pela palavra, pelo Senhor Jesus, pelo sangue do Cordeiro que foi derramado em testemunho. João 15, pastor. João 15, 3. É João 15, 3, tá? Olha como nós lavamos, olha aqui, ó. Vós já estão limpos pela palavra que tenho falado. Amém? Quem ouve a palavra e recebe a palavra e vive a palavra e obedece a palavra, está limpo. É por isso que Satanás olha para você e fala, não, aí eu não posso. Porque ele vê as tuas vestes espirituais e a autoridade de Deus que representa as tuas vestes espirituais. Então, uma pessoa que está nua espiritualmente por não conhecer a palavra de Deus, o que ela tem que fazer? Ouvir a palavra, buscar uma igreja que prega a palavra da verdade, para se vestir espiritualmente da palavra. Amém? Glorificado é o nome do Senhor. Vamos voltar agora para cegos e surdos espirituais. Está tudo no contexto do versículo que nós lemos. E agora nós vamos voltar aqui para Mateus 13, 19.
Mateus capítulo 13, versículo 19. Diz assim, a palavra de Deus. Treze, 9, irmãos, não é 19 não, tá? Mateus 13, 9. Acharam? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Todo mundo tem ouvido aqui? Tem ou não tem? Mas quando Jesus falou para os judeus, isso aqui Jesus falou para quem? Para os escribas, para os fariseus, para os saduceus, para os sumos sacerdotes, para os sacerdotes. Ei, vocês não têm ouvido. Mas todo mundo tinha ouvido igual vocês. Quando Jesus falou, quem tem ouvido para ouvir, ouça, todos eles não tinham ouvido? Tinha ou não tinha? Só que Jesus não estava falando desse ouvido físico, que entra aqui e sai aqui. Jesus estava falando ouvidos espirituais, que entra aqui e desce para o coração. Não basta apenas você ouvir a palavra. Você tem que guardar a palavra. Sim ou não? Todo mundo aqui tem ouvido, mas não adianta nada você escutar esta palavra hoje, sair daqui e fazer tudo errado. O Senhor está falando, olha, se você não tiver ouvido espiritual, aquele que tem fome e sede da palavra, se você não tiver, você vai ouvir e não vai entender. É o que os escribas e fariseus, o que acontecia com eles, eles ouviam, não entendiam, não compreendiam, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, a palavra de Deus se discerne espiritualmente. Isaías 42, versículo 18 ao 20. Isaías 42, versículo 18 ao 20. André. Amém? Isaías 18, 42, 18 ao 20. Diz assim: surdos, ouve, e vós cegos, olhai para que possais ver. Jesus estava falando para quem? Para o povo de Israel. Deus estava falando, perdão, para quem? O povo de Israel. Ei, vocês estão surdos? Eu estou falando, vocês não entendem. Vocês estão cegos, vocês não estão vendo que eu sou o Senhor, eu estou falando com vocês. Diz mais: quem é cego, senão o meu servo? Ou surdo, como o meu mensageiro a quem envio? O que Deus está falando? Quem é o cego? Senão o meu servo, aqueles que me servem e não querem ouvir a minha palavra, não querem obedecer a minha palavra, não querem guardar a minha palavra. E quem é o surdo? Senão o mensageiro que eu estou enviando. O mensageiro que eu estou enviando não ouve a minha voz, não ouve a minha palavra, não dá crédito àquilo que eu falo. O Senhor está falando de quem aqui? Dos pastores, dos mensageiros, dos servos. Quem é servo de Deus aqui? Se você ouvir a palavra de Deus e não buscar guardar no teu coração, não entender, você vai ser cego e surdo espiritual. Eu preciso entender a palavra. E eu preciso ensinar a palavra para vocês. Para quê? Para que teus olhos abram e vocês vejam a luz da palavra. A palavra não é luz? A palavra não é luz? Vamos ver se é luz. Deixa o dedinho aí onde está. João 1. João capítulo 1,
versículo 4. João capítulo 1, versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele quem? Em Cristo, a palavra está o quê? A vida, e a vida é a luz. Salmo 119, verso 105. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés, e luz para o meu caminho é a tua. Quem não entende a palavra está cego. Não tem a luz, está em trevas, sim ou não? Quem não tem a palavra, quem não recebe a palavra, quem não vive a palavra da verdade, está em trevas. Trevas. Sou eu que estou dizendo ou é a Bíblia? Eu estou falando alguma coisa fora da Bíblia para vocês? Então, receba e guarde no teu coração. Diz mais, voltamos aqui para Isaías 42, 19. E quem é cego como o que é perfeito, e cego como o servo do Senhor? O Senhor está dizendo, será que tem alguém mais cego do que aquele que acha que ele é perfeito, que ele sabe tudo? Esse é o pior cego, né, irmãos? Não, eu sei tudo, eu não preciso aprender. Aquele que é servo do Senhor, que acha que já conhece tudo, sabe tudo, e não precisa conhecer mais nada, está cego espiritualmente, surdo espiritualmente, porque não quer ouvir a voz de Deus. Versículo 20. Tu vês muitas coisas, mas não as guarda. Ainda que tenha ouvidos abertos, nada ouves. O que o Senhor está dizendo? As pessoas veem muita coisa, estudam muita coisa, ouvem muita coisa, mas não ouve o quê? A palavra da verdade. Quando ouve a palavra da verdade, não guarda no seu coração. Você sabia que a verdade incomoda quem está errado? Sim ou não? A verdade incomoda quem está errado, porque está mostrando o erro da pessoa, e a pessoa às vezes não é suficientemente humilde para reconhecer, eu estou errado, eu preciso mudar. É muito sério isso, né, irmãos? Os teólogos, aqueles que acham, não, eu sei tudo, está lá, rico sou. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que é riqueza na Bíblia. Rico sou, não tenho falta de nada, eu sou teólogo, tenho doutorado, mestrado, eu conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, então me explica cada versículo do Apocalipse para mim, por favor. Nós vamos explicar para vocês daqui a uns tempos. Versículo por versículo do Apocalipse. Só que eu estou preparando vocês para conhecer. Não adianta eu chegar a colocar uma laje numa casa, se aquela casa não tem alicerce. O que vai acontecer? Vai desabar. Não adianta eu encher vocês de Apocalipse se vocês não têm um alicerce ainda, a base para ouvir, receber e entender Apocalipse. É verdade ou não é? Nós vamos ter um curso. Vamos ter um curso para todos, vamos ter um curso para todos. O que eu estou dando para vocês aqui é algo que está tudo dentro do curso, mas o curso vai ser algo, né, mais sólido, um alimento mais sólido. Eu estou dando um pouco de leitinho para vocês ainda, né? Então, irmãos, se prepare. Todos os membros desta igreja vão aprender a palavra da verdade. Vão ser ensinados dentro da Bíblia, vai ter o curso, vai ter aula, vai ter diploma. Quer aprender? Então comece a dizer, Senhor, muda em mim o que está errado.
o que eu aprendi. Vocês acham, irmão, eu tenho 36 anos de ministério. 36 anos que eu prego a palavra de Deus. Você acha que é fácil uma pessoa que aprendeu muita coisa errada durante 33 anos, 36 anos, deixar de lado e reconstruir novamente? Porque eu tive que derrubar a casa que eu construí errado, eu tive que ir lá quebrar para construir uma certa agora. É fácil? Não, tem que ter desejo de conhecer a verdade e humildade para dizer, eu quero aprender a verdade. Quem quer aprender a verdade? Então você vai ter que desconstruir tudo que você aprendeu errado, para aprender o que é certo. Mandamentos de homens, como está em Isaías 29:13. Mandamentos de homens, ensinamentos de homens, e não da palavra de Deus. Diga aleluia. Então, irmãos, o que nós vemos? Aqui em Isaías 42, do 18 ao 20. Que os pastores, os mensageiros da palavra são o quê? Cegos e surdos, na sua grande maioria. Não entendem a palavra. O que eles explicam para vocês é comentário deles e não da palavra. Não entendem a palavra, né? E o que nós entendemos? A palavra é luz, sim ou não? Então está falando aqui, olhos. Os olhos que não têm a palavra estão cegos. Quem são os olhos? De quem que ele está falando? Pastores e profetas, né? Que tem o quê? Os olhos espirituais para receber a palavra e passar para vocês, ensinar. Aqueles que recebem de Deus. E aqueles que não têm o verdadeiro ensinamento da palavra, eles estão com os olhos vendados, fechados. Eles não conseguem entender a palavra de Deus. Eles não conseguem entender. Então, se eu tenho os olhos bons, está na Bíblia. Se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo terá. O que é ter os olhos bons? Ter a verdade da palavra, receber a verdade da palavra, ter a luz da palavra na minha vida. Amém? Todos estão entendendo? Está difícil ou estou entendendo? Pastor que não tem os olhos espirituais, não tem o Espírito, porque a palavra é Espírito e vida, nós aprendemos lá em João 6,63. E se não tem o Espírito, ele está cego, ele não entende a palavra, ele não compreende a palavra, porque está cego espiritualmente. Vamos ver João 6,63 novamente. João 6,63. Já vimos, mas vamos ver novamente. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Então, se a pessoa não tem o Espírito e vida da palavra, ela está cega espiritualmente. Está cega espiritualmente. Isaías 29, a partir do versículo 9. Isaías 29, a partir do versículo 9. Diz assim a palavra de Deus. Acharam? Tardai e maravilhai-vos. Alegrai e clamai. Bêbados estão, mas não de vinho. Andam cambaleando como bêbados, mas não de bebida forte. Espera aí. Uma pessoa que está bêbada é porque ela bebeu álcool, sim ou não?
Uma pessoa que está embriagada é porque ela bebeu bebida com álcool. Uma pessoa que está cambaleando como bêbada é porque ela está alcoolizada. Mas está dizendo aqui, ó, que eles estão bêbados e embriagados, mas não é de bebida forte. Estão cambaleando. O que é uma pessoa cambalear? Ela não anda reto. E o caminho do justo tem que ser reto. Que vinho é este? O vinho não é a palavra de Deus? Sim ou não? O vinho é a palavra de Deus, porque Jesus é a videira produz vinho, e o vinho que a videira que Jesus produz é o vinho novo, o vinho da palavra, o vinho da salvação, da restauração, o vinho da transformação. Esse é o vinho que nós bebemos, o vinho que vem de Cristo, a palavra da verdade, que nos mantém firmes. Que vinho é esse que estão bebendo? O vinho da Babilônia, do falso ensinamento, daquele que oferece prazer, daquele que tem muitos comércios dentro da igreja, porém é o vinho da prostituição, é o vinho que dá prazer, mas não traz o fortalecimento espiritual. Apocalipse 18, deixa aí Isaías marcadinho com o dedo, não tira, tá? Apocalipse 18, verso 2. Babilônia, inimigo de Deus. Vocês aprenderam aqui domingo passado, né? O que é Babilônia, né? Quem estava aqui domingo passado? Babilônia, a falsa igreja, a falsa religião. Ok? E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios. O que é a Babilônia? Morada de quem? Morada de demônios, o falso ensinamento, e covil de todo espírito imundo, onde habita o espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. O que são as aves na Bíblia? Os espíritos. Agora tem os espíritos de Deus e os espíritos de Satanás. Sim ou não? Qual que é o Espírito de Deus? Aquele que traz a verdade. Vou dar um exemplo. Quando Jesus saiu da água, qual foi o pássaro que veio sobre ele? A pomba, Espírito de Deus, né? Quando o semeador lançou a semente que caiu na beira do caminho, vieram as aves do céu e comeram aquela palavra. Que aves do céu são essas que vieram e comeram? Quem que não quer que você aprenda a palavra? O diabo. Então estas aves são os espíritos de Satanás. Aqui covil, né, de todo pássaro imundo e odiável, quer dizer, os espíritos do inimigo estão nas igrejas e nos lugares que não pregam a verdade. Porque todas as nações beberam, todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação. Vinho do quê? Da fornicação, da prostituição, falso ensinamento da palavra de Deus. Falso ensinamento da palavra de Deus. E os reis da terra se fornicaram com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Os mercadores da fé que estão fazendo o comércio do evangelho. Então qual é o vinho que eles estavam cambaleando, embriagando? São aqueles que não têm o ensino da verdade, estão embriagados pelo falso ensinamento. Você quer esse vinho do falso ensinamento? Quer? Então pare de ouvir qualquer pregação. Pare de ouvir, né? A irmã Cleia falou comigo, falou: apóstolo, a gente vem aqui, escuta o Senhor, aprende tudo, mas depois a gente escuta umas outras coisas que quer confundir a mente da gente. Eu falei: para de escutar essas coisas que estão confundindo a mente. Escuta, eu não estou provando tudo dentro da Bíblia para vocês? Sim ou não? Quer escutar a palavra? Vai lá no meu canal. Vai lá no canal da igreja, do YouTube, Catedral dos Milagres Apostólicos, tem muita mensagem lá de ensinamento da palavra de Deus. Você vai ouvir o vinho
vai se alimentar com o vinho da prostituição, você vai trazer maldição para a tua vida, vai trazer confusão para a tua mente. Confusão. O que é a palavra de Deus? É o quê? Água. Água pura ou limpa? Água pura ou limpa? Essa água vocês acham que está pura ou limpa? Está pura ou suja, perdão? Está pura? Se eu der para vocês, vocês bebem? E se eu pôr uma gotinha de veneno aqui? Mas é só uma gotinha. Não quer não? Por que vocês estão bebendo água envenenada, palavra suja, água suja? Por quê? Você está matando a tua vida espiritual. Sim ou não? Então pare de beber água contaminada, qualquer palavra, irmãos. Vê se tudo... está falando aqui, eu vou ver se está na Bíblia, se é verdade. Irmãos, cuidado. Cuidado com aquilo que você está se alimentando espiritualmente, porque pode trazer destruição para a tua vida. Versículo 10. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito profundo do sono. O que eles estão? Dormindo espiritualmente. E fechou os vossos olhos. Eles estão o quê? Cegos. Eles estão cegos, eles não conseguem ver a verdade. Diz mais, vendou os profetas, colocou uma venda nos profetas. Os profetas não estão vendo nada, e muitos estão falando que estão vendo, muitas das vezes está falando da sua própria carne, do seu próprio espírito, e não do Espírito de Deus. Os profetas, e vendou os profetas e os vossos principais videntes, aqueles que dizem que tem revelação, né? Tem muita revelação que é de Deus, mas tem que tomar cuidado com muita revelação, tá, irmãos? Muito cuidado. Deus nunca vai entregar uma revelação para você que não tenha respaldo na Bíblia, tá? Nem profecia, tudo tem que estar dentro da Bíblia. Por isso, toda visão, ou seja, tudo que eles estão vendo, aleluia, toda a visão vos é como as palavras de um livro selado, que dá ao que sabe ler, dizendo, lê isto, peço-te. Ele dirá, não posso porque está selado. O que é selado? Fechado. A Bíblia para eles, principalmente Apocalipse, é um livro fechado. Eles não entendem, eles não compreendem, eles não conseguem entender a revelação da palavra, porque o próprio Deus está fechando, porque eles não estão usando a palavra para ganhar vidas, estão usando a palavra para ganhar dinheiro. Todos estão entendendo? Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo, lê isto, peço-te, e ele dirá, não sei ler. Você pega um livro e dá para uma pessoa, me explica o que está escrito aqui. A pessoa fala, mas eu não sei ler. O que é isto? O Senhor está dizendo. Você chega para ele e fala, me explica isto. Ele fala, eu não sei. Eu não entendo. Porque são cegos espirituais, não entendem, não compreendem a palavra da verdade. Versículo 29. Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. O que Deus está dizendo? Eles me louvam e me adoram com a boca, cantam, pregam, mas o seu coração está distante de mim, porque no coração deles não tem a palavra da verdade, não tem a verdadeira palavra. O que Deus está falando? Ele não quer só que eu louve, Ele não quer só que eu adore com os lábios, Ele quer que eu guarde a palavra dEle no meu coração, que eu guarde a palavra dEle no meu coração. Todos estão entendendo? E o que o Senhor está dizendo? Que o mandamento deles, os mandamentos que eles estão ensinando, a doutrina deles são o quê? Mandamentos de homens, não tem respaldo na palavra. Vou citar um exemplo. Muito chega e fala, leva a rosa ungida. Né? Leva a rosa ungida, passa na parede da tua casa, vai sair todo mal, depois você traz.
Jesus não tem mais poder de limpar, de purificar a tua casa, tem que ser uma rosa agora? Mandamento de homens, eles estão mandando vocês fazerem coisas que não vêm de Deus, são invenção dos homens. São invenção dos homens, e nós devemos estar atentos a isto. Atentos a isto. Cuidado, irmãos. Eu só falei isto, só para você entender, mas eles dão muito mais coisa, ensinam muito mais coisa, né? O corredor do sal grosso. O que é isso, irmãos? Sal grosso é bom no churrasco. É ou não é? Eles pegam lá do Vale do Sal, né? E trazem para dentro da igreja e falam, não, agora vai ser o Vale do Sal, você vai passar. Ei, irmãos, o manto sagrado, vem tocar no manto de Jesus. Eu preciso tocar no manto de Jesus hoje? Quando a mulher do fluxo de sangue tocou no manto de Jesus, saiu o que de Jesus para ela? Poder. Poder. O poder do Espírito Santo tocou na vida da mulher do fluxo de sangue e curou. E o Espírito Santo está onde hoje? Está onde? Dentro de nós. Para que eu vou tocar no manto se a glória está aqui dentro de mim, está dentro de você? Vocês estão entendendo, irmãos? Tanta besteira por aí. Mandamentos de homens, ensinamento de homem salva? O que salva é o ensinamento da palavra da verdade. Amém? Então, muito cuidado. Então, irmãos, aqui quando o Senhor está falando que fechou os olhos deles, o que eles estão? Cegos espiritualmente, não entendem a palavra, né? Lábios e boca honram, endurece o coração para não receber a palavra. Eles honram com a boca e com os lábios, mas o coração está duro, não quer receber o verdadeiro entendimento da palavra. Mandamentos de homens, interpretação errada da palavra, ensinamento errado da palavra. Entendido até aqui? Alguma dúvida? Não? Então nós vamos ver agora quem eram os cegos e surdos na primeira vinda de Jesus. Quem eram os cegos e surdos na primeira vinda de Jesus? Vamos lá? Mateus 23, 16. Mateus 23, 16. Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar. Eu estou lendo o 14, né, irmãos? É o 16, tá? Perdão. Ai de vós, condutores cegos. Ai de vós, condutores cego. O que o Senhor está dizendo? Como que vocês querem conduzir os outros se vocês não conseguem conduzir nem vocês mesmos? Tem como? Ai de vós, condutores cegos, né? Aleluia. Versículo 17: insensatos e cegos. Versículo 18, 19, insensatos e cegos. Para quem que Jesus estava falando isto? Os escribas, os fariseus, aqueles que diziam que eram doutores da lei, entendiam, interpretavam a lei. Nós conhecemos a lei. Só que naquele tempo era igual hoje. Todo mundo tem a Bíblia aqui, tem ou não tem? Todo mundo tem a Bíblia. Naquele tempo, só quem tinha os livros dos profetas e a Torá, né, que são os 5 livros escritos por Moisés, eram os sacerdotes,
os líderes. E o que o Senhor estava falando para ele? Vocês têm a palavra, vocês conhecem a palavra, mas vocês são o quê? Cegos, porque vocês não ensinam a palavra para o meu povo. Eles tinham, mas não ensinavam. Está acontecendo isso hoje, irmãos. As igrejas estão assim, ó, lotadas. Mas a maioria das igrejas não ensina a palavra de Deus. É um tal de pula-pula, irmãos. O senhor é contra pular? Não, irmãos. De vez em quando eu dou uns pulos que eu quase bato a cabeça no teto. Né? Eu não sou contra pular, não. Eu sou pentecostal até o tutano. Sou pentecostal. Mas pular, saltar. Você chega no camarada e ele fala, nosso culto hoje foi uma bênção. Eu caí 3 vezes no chão, cheio da unção. Né? Aí você fala para ele, mas qual foi a palavra? Eu não sei, só sei que eu caí no chão. Receba. Recebe o que, irmãos? Saiu vazio, saiu ou não saiu? O que está alimentando vocês aqui hoje é a palavra de Deus, irmãos. Depois que nós pregarmos a palavra, se nós quisermos pular aqui 2 horas, pode pular à vontade, porque vocês foram alimentados. Quem está entendendo? Vamos lá? Mateus 15, 14. Mateus 15, 14. Diz assim a palavra de Deus. Mateus 15, 14. Deixai-os, são cegos condutores de cegos, são cegos guiando cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. E o buraco é o quê? Espiritualmente falando. O inferno, irmãos. O que o Senhor estava falando? Vocês escribas, fariseus que dizem ser religiosos, que dizem conhecer a palavra, mas não conhecem, vocês são um cego guiando outro cego. Ou seja, eles estão cegos espiritualmente e as pessoas da igreja deles que estão seguindo eles estão cegos, não têm entendimento, conhecimento da palavra de Deus. Isso é muito sério, né, irmãos? É verdade ou não é? Estão cegos e ambos cairão em um buraco. Não entende a palavra, não entende as parábolas, não entende as profecias, não entende Apocalipse, e está guiando o povo, sem o conhecimento da palavra, condutores cegos, que não conhecem a palavra, se não se arrependerem, tanto eles como aqueles que estão seguindo-os, cairão em um buraco, inferno. Entendido até aqui? Mateus capítulo 13, versículo 15. Mateus capítulo 13, versículo 15. Diz assim: porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, não ouviram com prazer, com alegria a palavra, né? E fecharam os olhos, quer dizer, ouviram, mas não deram crédito, e fecharam o quê? Os olhos, para não ver a verdade, para não receber a luz, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam e eu os cure. Coloca aí na NVI, por favor, pastor. Vamos ver a tradução da NVI também. Ok? Para que vocês entendam. Insensatos, né?
pois o coração deste povo se tornou insensível, não tem sensibilidade, de má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, e ouvir com os ouvidos, entender com o coração, converter-se, e eu os curaria, eu os salvaria, perdoaria. O que é uma pessoa insensata, irmão, para ouvir a palavra? O que é isto? Uma pessoa insensível, ela não tem boa vontade, ou seja, ela é uma pessoa de má vontade, não quer aprender a verdade, não quer aprender a palavra da verdade. O que Jesus estava falando para eles? Vocês são insensíveis, insensatos. Eu estou falando para vocês, eu estou ensinando, mas vocês ouvem e não entendem, veem e não abrem os olhos. Então não tem como você ser salvo. Uma pessoa que não der ouvido à palavra e não abrir os olhos espirituais para receber a luz que é a palavra, porque é por aqui que entra a luz, ó. Se os teus olhos estiver fechado, está tudo escuro, abre os olhos para receber a palavra da verdade, para que você possa ser salvo, para que você possa ser salva, para que você possa ser luz e resplandecer a luz, aleluia. Então quem fecha os olhos? Os guias cegos. Eles fecham o quê? Os olhos. Eles não entendem, eles não compreendem a palavra de Deus. João capítulo 9. João capítulo 9, versículo 39 ao 41. Diz assim: e disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim dos que não veem, vejam, aqueles que eram cegos espiritualmente, abrir os olhos, possam ver e entender, ok? E os que veem, sejam cegos, ou seja, aqueles que dizem que conhecem tudo, não querem abrir os olhos para conhecer a verdade, estes vão ser cegos, vão ficar sem conhecimento e sem entendimento. E aqueles dos fariseus que estavam com ele ouvindo isso, disseram: também nós somos cegos? Quer dizer que nós somos cegos? É Jesus, eles falaram. Quer dizer que nós somos cegos? E Jesus fala: se vocês não tivessem visto nem ouvido, vocês não eram cegos nem surdos, mas como vocês estão vendo e ouvindo e não querem receber, vocês são cegos e surdos, vocês serão condenados. Versículo 41. Disse-lhe: se fossem cegos não teriam pecado. Ou seja, se vocês não conhecessem a palavra, vocês não teriam pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. O que Jesus está dizendo? Vocês estão vendo, mas não querem se arrepender. O seu pecado permanece e vocês não alcançarão a vida eterna. Então, cego espiritual e surdo espiritual é aquele que vê, ouve, mas não entende, não compreende a palavra e não se preocupa em entender e compreender a palavra. Estes são cegos e surdos espirituais. Dos nossos dias, vamos trazer para os nossos dias hoje, né? Apocalipse 2:5. Apocalipse 2, versículo 5. Antes de começar a ler, deixa eu só fazer uma pergunta para você. Essas pessoas que estão pregando a palavra, sem entender, sem compreender, sem viver a palavra, vocês acham que diante de Deus elas estão de pé ou caídas? Caídas. E olha o que o Senhor disse: lembra-te, pois, de onde caíste, veja qual é o teu erro, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras.
Volte ao primeiro amor. Tenha sede e fome da minha palavra. Aleluia. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal ou candelabro, se não te arrependeres. Quem sabe o que é candelabro? Castiçal é a mesma coisa que uma lâmpada, certo? Agora, a lâmpada, ela fica acesa de dia ou de noite? De noite, sim ou não? O propósito da lâmpada é acender de noite. Às vezes de dia, se você está num ambiente fechado, você liga, por causa do ambiente fechado. Mas a lâmpada em si, ela foi criada para iluminar as trevas, sim ou não? Trevas. Trevas na Bíblia é o quê? Falta de conhecimento da palavra. Falta de conhecimento. É por isso que fala que se os teus olhos não forem bons, quão grandes serão as trevas que há em ti. Ou seja, você não tem nenhum conhecimento. O que o Senhor está dizendo? Arrepende-te. Arrepende-te. Enquanto dá tempo. Comece a iluminar no meio das trevas, é o que o Senhor está dizendo para as igrejas, para os crentes, para os pastores. Comece a iluminar enquanto há tempo, porque eu vou voltar, e quando eu voltar, toda a luz será tirada, e vocês que não se arrependerem ficarão nas trevas. Deu para entender? É sério, sim ou não? Muito sério. Então, castiçal, a luz, a palavra, o seu espírito pela palavra. Entendido? Ok? Quem são os cegos e surdos dos nossos dias? São os escribas e fariseus? São os pastores. Os crentes que seguem os pastores cegos estão cegos. As igrejas que não dão o ensinamento da palavra, elas estão cegas e surdas espiritualmente. Estão ou não estão? Tem olho, mas não vê. Tem ouvido, não ouve. Isso aí te lembra do quê? O que tem olho, mas não vê? Ouvido, mas não ouve? Não é uma estátua? Não é um ídolo? Hã? E aí, as pessoas estão idolatrando estas pessoas, mas essas pessoas não têm nenhuma luz para oferecer para elas. São ídolos espirituais. Sabia disso? Eu vou dar um estudo também para vocês a respeito de ídolos. Tem pessoa que pensa que ídolo é só aquela estátua, não. A pessoa que está numa igreja, que não prega a palavra de Deus, ela está diante de um ídolo espiritual, que não tem nada para oferecer para ela. Amém? Tudo isso eu vou provar dentro da Bíblia para vocês. Apocalipse 3,17, vamos voltar aqui. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e nada tenho falta. E não sabes que é um desgraçado, não tem a graça, é miserável, não tem riqueza espiritual nenhuma, está na miséria espiritual, falando. E pobre, e cego, e nu, despido. Olha o conselho que Jesus dá. Aconselho-te que compres de mim ouro provado no fogo para te enriqueça. Jesus agora montou uma joalheria? Montou? O que é ouro na Bíblia? O verdadeiro conhecimento da palavra. Ouro, pérola, pedras preciosas, prata, joia, tesouro na Bíblia. É o verdadeiro conhecimento da palavra. Provérbios 3,16. Não, 16. Provérbios 16. Vamos ver rapidinho aqui para vocês entenderem melhor. Provérbios 16. Acharam? Se não achou, está aqui, tá? Quão melhor
é adquirir a sabedoria do que o ouro. O que o Senhor está dizendo? Ei, é muito mais importante você ter o conhecimento da palavra do que ter o ouro. Então o que ele está dizendo? Que a sabedoria dele é mais valiosa do que o ouro. E olha, diz mais. E quão mais excelente é adquirir a prudência, o conhecimento, do que a prata. Do que a prata. Então, riqueza na Bíblia, a maior riqueza que Deus quer que você tenha, não é uma conta com bilhões. A maior riqueza que Deus quer que você tenha é o conhecimento da palavra de Deus. Salmo 12, 6. Salmo 12, 6. Isso não está aqui no script não, mas eu estou colocando para vocês aprenderem, tá? Salmos 12, verso 6, diz assim: as palavras do Senhor são palavras puras, não tem contaminação. Quem contamina é o homem. A palavra sai limpa da fonte que é Cristo, é contaminada no transcurso do rio, que o rio é o pastor que prega, ele contamina a palavra. Então vamos lá. As palavras do Senhor são puras, como a prata refinada em uma fornalha de barro, purificada quantas vezes? A pessoa, para purificar o ouro e a prata, faz o quê? Coloca no forno, derrete, e começa o quê? Tirar as impurezas. Daqui a pouco está endurecendo de novo, né? Que dá um tempo ele volta. Coloca no forno a segunda vez, vai tirando, a terceira, quarta, quinta, sexta, até a sétima vez, quando não tem mais nenhuma impureza. Qual é o ouro mais puro que tem? Quanto? 24 quilates. 24, verdade? Né? 24 quilates é o ouro mais puro que tem. Esse aqui é 18, não é tão puro não. É o ouro mais puro que tem. Então a palavra de Deus é como ouro, 24 quilates. É pura. Essa é a riqueza que Deus quer que você tenha. A palavra da verdade guardada. Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias, capítulo 4, verso 1 e 2. Já estamos terminando, tá? Lamentações de Jeremias, capítulo 4, versículo 1 e 2. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro puro e bom, por que o ouro perdeu a cor? Nossa, o ouro era puro, agora perdeu a cor. O que o Senhor está falando aqui? Da falsificação da palavra. A palavra era pura, mas agora está perdendo a cor. As pessoas estão perdendo a essência da palavra. A palavra verdadeira não está sendo pregada em todas as igrejas. Por isso o ouro está perdendo a cor, a palavra está deixando de ser verdadeira. E se o ouro perde a cor é porque é falso. Se o ouro perde a cor é porque é ai, ai, ai. Se é falso é porque a palavra não é verdadeira. Deu para entender? Diz mais, muito forte isso aqui. Como estão espalhadas as pedras do santuário sobre cada rua? O que o Senhor estava dizendo? Ei, as pedras preciosas era para estar no santuário, era para estar na igreja, era para estar nos templos que são os crentes fiéis, nos templos onde é pregada a palavra, mas estão aonde? Sendo jogado na rua de qualquer jeito. O que o Senhor está dizendo? Os pastores não têm mais cuidado com a palavra. Estão assim, ó, ao invés de ensinar no templo, nos santuários, para que você receba a água viva, o que está sendo feito? Jogada de qualquer jeito, lançada de qualquer jeito, e não dentro da casa de Deus, nas ruas. Essas ruas aqui não é que não pode pregar na rua não, tá irmãos? Está falando que ao invés deles usarem a palavra da verdade, eles não estão nem aí, estão jogando, lançando de qualquer jeito. Quando você tem uma coisa em casa, que você joga lá na rua, você vai lá e joga, é porque não tem mais valor. É assim ou não é? Sabe o que é isto? Dentro de muitas igrejas a palavra perdeu o valor. Versículo 2. Os preciosos filhos de Sião
avaliados a ouro puro, como são agora reputados por vasos de barro, obra das mãos do oleiro. O que o Senhor está dizendo? Nós somos vasos de barro, sim ou não? Feito pelo oleiro, mas aquele que tem nesse vaso de barro guardada a palavra da verdade é avaliado como ouro puro. O teu valor é de ouro puro, é de joia, é de pedra preciosa. Você tem um alto valor. Você tem um alto valor. E o que o Senhor está dizendo para os pastores que dizem, não, eu estou rico, eu sei tudo. Compre de mim ouro puro, refinado no fogo. Compre. Como que eu compro a palavra? Como que eu compro o ouro, a palavra? Ouvindo, ouça, guarde, viva, volte ao primeiro amor. E pregue a verdade. Pregue a verdade. Então, concluindo, muitos estão cegos, surdos e nus, despidos da glória de Deus, porque deixaram de ver e ouvir. Veem, mas estão cegos espiritualmente. Ouvem, mas não entendem. Então essas pessoas são o quê? São aqueles que veem, ouvem a palavra de Deus, a palavra revelada, a palavra da verdade, mas não entendem. E sabe o que é pior? Enriquecido estou. Rejeitam a palavra da verdade. Não rejeite a palavra da verdade. Eu oro para que os teus olhos sejam abertos hoje. E você veja a luz da palavra, e a luz da palavra entre por estes olhos. Eu oro para que já estou até falando em espanhol. Eu oro para que você agora ouça com o ouvido espiritual e guarde no teu coração. Eu oro para que você receba a palavra da verdade e se vista com a palavra, com a autoridade de Deus, com as vestes brancas, obras de justiça, justificado pelo Senhor. Que o Senhor faça de você um servo e uma serva, que tenha um prazer muito grande. Que prazer? Salmo 1, o prazer na palavra de Deus. Salmo 1, o prazer na palavra de Deus, e nela você medite de dia e de noite. Só quem entendeu, desocupe as mãos e aplauda o Senhor com toda a tua força.